Agora, uma vez que você tem entendido essa questão, né? Então você entendeu essa questão, você precisa ter dinheiro para conquistar clientes, para fazer o crescimento, para arcar com os custos do desenvolvimento, porque você tem uma cultura de crescimento contínuo. Legal, professor Lauton, já entendi, está ótimo. Qual a contrapartida? O que o investidor quer em troca? Vamos lá. O investidor, de uma forma geral, ele quer em troca, principalmente quando a gente fala de startups, ele quer em troca uma coisa, que a gente chama de participação societária. No mercado de startups, essa participação societária é o quadro societário, né? Ou seja, você vai fazer parte da sociedade da startup. Você vai ter uma parte do capital da startup, ou seja, da participação societária. Em startup, a gente chama isso de equity. Então, significa que você vai ter uma parte do equity da startup. Você vai ter uma parte da participação societária da empresa. Os investidores, então, eles querem, através do investimento, eles querem participar dessa empresa, primeiro, porque acreditam no seu modelo, acreditam que a sua empresa vai ter lucro, acreditam que a sua empresa vai crescer e, principalmente, acreditam que você, como empreendedor, preste atenção nisso, você, como empreendedor, vai possibilitar que a empresa cresça. Então, eles observam o mercado, eles observam o modelo de negócio, eles observam a estrutura da sua empresa, eles observam o empreendedor. Se eles acreditam que tudo isso reúne condições, eles fazem o investimento, ou seja, eles colocam o dinheiro deles no seu negócio, porque eles acreditam no negócio, e uma vez que eles colocam o dinheiro no negócio, eles querem como contrapartida o quê? O equity, né? A participação societária. A grande questão é que aqui é importante que você entenda, você vai precisar desse dinheiro em algum momento, certo? Com maior ou menor intensidade. Startups que precisam de mais fluxo de caixa, por exemplo, startups que têm atendimento varejista, que precisam conquistar muitos clientes rapidamente, tem um desembolso financeiro maior, certo? Mas pode acontecer de algumas startups, mesmo que tenham um desembolso menor, pode acontecer delas precisarem de dinheiro e elas vão entregar, ou seja, vão ceder uma participação societária para esse investidor. E aí vem um problema muito sério. Sempre que você cede uma participação societária, você está colocando um novo sócio na sua empresa. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que a sua participação societária ela diminui. Faz parte do jogo, não precisa ter medo disso, mas você precisa controlar a relação entre entradas de dinheiro e os percentuais que são cedidos de participação societária. Quando a startup não controla essa relação, pode acontecer dela receber um dinheiro que num primeiro momento parece espetacular, mas lá na frente vai custar muito, muito caro. E o que significa custar caro? Pode ser que ela não consiga crescer mais, porque ela fez errado os primeiros passos dos investimentos. Então a pergunta que eu faço, você quer fazer correto esse investimento? Então eu já te peço, inscreva-se, curta esse vídeo e acompanhe o nosso canal para você saber direitinho, passo a passo, o que precisa fazer para fazer suas operações com segurança e confiança, certo? Então, vamos lá. Você vai ter que ceder uma parte do seu equity, ou seja, da participação societária. Isso é inevitável e está tudo certo, faz parte do jogo. O problema é quando você, no começo da operação, você acaba cedendo muita participação societária. Imagina a seguinte questão. Você tem um cunhado seu e seu cunhado montou uma pizzaria, tá? Ele diz o seguinte, poxa vida, eu preciso de dinheiro, precisava que você me ajudasse no investimento, eu toco a pizzaria, me ajuda no investimento, eu preciso, sei lá, por exemplo, 50 mil reais, 100 mil reais. Nos negócios tradicionais, principalmente esses negócios pequenos de bairro, é comum que aconteça a seguinte situação. Vamos fazer o seguinte, eu coloco aí 50 mil reais, 100 mil reais, X mil reais, tá? Só para que vocês entendam, e eu fico com metade da empresa. Pode ser?
você não coloca dinheiro nenhum, mas você trabalha, eu coloco metade eu coloco o valor X e eu fico com metade da empresa, a gente divide os ganhos. Faturou 10 mil reais de lucro, 5 mil para você, 5 mil para mim, morreu o assunto, fechou, tá ótimo. É normal que isso aconteça, tá? Nos negócios tradicionais. Por quê? Porque os negócios tradicionais, eles têm uma velocidade específica, é geralmente muito mais lento que da startup, o crescimento é mais demorado, né? Você tem negócio que a escalabilidade é diferente, tá? Então é normal isso, tá tudo certo, segue o jogo, tá? Agora, na startup, a velocidade, a escalabilidade, a capacidade de crescer da startup é muito maior, infinitamente maior, de uma empresa tradicional. Então, o que isso significa? Se você colocar um percentual, um valor X, não importa qual o valor, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, não interessa o valor, tá? Se você coloca esse valor, reforço, não importa o valor, e toma muito equity, ou seja, você cede muita participação societária, o que vai acontecer? A startup ela precisa de investimentos várias vezes ao longo do crescimento, não basta um só. Um só não vai te sustentar. Por quê? Porque hoje você está operando com um modelo desse tamanho, amanhã você está operando com um modelo desse tamanho, e depois de amanhã com um modelo desse tamanho assim, certo? Então você vai precisar de outros patamares de recursos. Traduzindo, é absolutamente normal que uma startup passe por diversas rodadas de investimento. Eu estou falando de 3, 4, 7, 8, 10 rodadas de investimento. 10. Não é uma só. A gente não está falando de uma única rodada de investimento. Ou talvez 2. Então, imagine o seguinte, se eu já entrego participação societária gigantesca no começo, eu pergunto para você, ouvinte que está me escutando aí, né, você que está assistindo aí o vídeo, como é que a gente vai fazer? Quanto de percentual você vai entregar para frente? Se você já entregou, o que vai acontecer? Aí é que está a questão. Se você entrega muita participação societária agora, você não tem fôlego para entregar no futuro. É por isso que no mercado de startups é normal que entrem dinheiros na startup nessas rodadas iniciais, que às vezes são valores pequenos, e quando eu falo pequenos, entenda, pode ser 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, dependendo do negócio, tá? Não vamos estabelecer um número exato. Não estou falando 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, não interessa. Conforme cada startup é um caso. Mas o que vai acontecer é que, independente do caso, o dinheiro inicial é sempre pequeno frente ao potencial de crescimento da startup. O que vai acontecer é que, invariavelmente, se você entregar muita participação societária logo de cara, você não terá fôlego para, nas rodadas futuras, ter participação societária ainda suficiente para entregar para os futuros investidores. E esse é o grande erro que acontece nas startups pequenas, que não recebem orientação e acabam entregando participação societária muito maior do que deveria e muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, por um pequeno valor investido que pode não ser o suficiente para arcar com a operação nos próximos 12, 18, 24 meses. Resultado, ela vai ter que passar por uma nova rodada de investimento. Lembre-se, a startup ela cresce de uma maneira diferente das empresas tradicionais, ela cresce mais rápido, ela precisa de mais dinheiro, ela precisa de mais fluxo de caixa, portanto ela precisa passar por outras rodadas, ela cresce de uma maneira diferente das demais empresas, ela precisa de mais dinheiro do que as empresas convencionais, pode acontecer dela perder o fôlego. O que é esse fôlego? Ela não ter mais participação societária suficiente para entregar para as próximas rodadas. Vai acontecer o fenômeno da empresa morrer, literalmente. Você tem startups que estão crescendo, estão se desenvolvendo, o mercado gosta do produto, está comprando e a startup morre. Ela morreu por quê? Porque o produto era ruim? Não. Porque o mercado era escasso? Também não. Ela morreu porque não planejou o crescimento dela. Portanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar com muita cautela na hora que faz o investimento, que é um excelente negócio, que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir buscar recursos, vai conseguir fazer investimento, mas tem que fazer com cautela. Você não pode sair aceitando dinheiro aí de qualquer forma, não é assim que funciona.
Principalmente, considerar com muita cautela qual é o percentual da participação societária que você vai entregar para o seu investidor. Nas startups é comum que os percentuais sejam menores do que as empresas normais. Quanto que a gente está falando? Professor Lauto, eu não tenho uma regra, tá? A gente pode estar falando de 0,5%, 1%, 5%, 10% até, tá? É normal isso. Agora, o que não pode é você entregar 50%, 30%, 40%. Isso não é comum. Se acontece isso, já está matando a sua empresa. Até porque existe uma regra que a gente chama de diluição. O que é a regra de diluição? A regra de diluição é que você vai diluindo a sua participação ao longo do tempo. Cada vez que você entrega um percentual, você dilui a sua participação. Como é que funciona isso? Só para você entender. Digamos que você seja sócio sozinho, tá? Então você tem 100%. Se você entregar, vier um investidor, ele pegar 10% da sua empresa, você foi diluído a primeira vez. Você tem 90% e você entregou 10% para o sócio, não é isso? Porque da onde que vai surgir? Você entregou. Se você entregar mais 10%, o que vai acontecer? Dilui 10% do seu, dilui 10% do sócio. Ou seja, você vai ter que entregar, então, 10% de 90 é 9, 10% de 10% é 1, ou seja, o novo sócio vai ficar com 10%, você vai ficar com 90 menos 9, 81, o sócio anterior vai ficar com 10 menos 1, 9. Você vai ficar com 81, o antigo sócio ficou com 9 e o novo sócio ficou com 10. Se entrar um novo investidor, vai diluir a participação de todo mundo, de novo. Ah, entregou mais 10%, tira 10% do seu, tira 10% dos outros sócios. Isso é o que a gente chama de diluição. Preste atenção, você não está perdendo dinheiro com isso, sabe por quê? Ainda que você tenha um percentual menor da sua empresa, lembre-se que lá no passado, a sua empresa valia, por exemplo, R$1 milhão. No futuro, ela vale 5. Depois, no outro futuro, ela vale 10. No outro futuro, ela vale 50 milhões. Ou seja, sim, você tem uma participação percentual menor, mas você tem uma participação percentual menor de uma empresa que vale muito mais. É por isso que nos negócios tradicionais, esse valor da empresa não é tão comum que ele se multiplique tantas vezes. Agora, numa empresa como uma startup, é comum que isso aconteça, lógico, considerando que tem a gestão, que tem desenvolvimento de negócios, ou seja, um monte de coisas que a gente deve levar em consideração, né? Bom, dito isso, é importante que vocês trabalhem com um mecanismo, e aqui vem grande novidade, é importante que vocês trabalhem com um mecanismo que você possa fazer os investimentos sem definir, ou seja, o investidor ele entra com o dinheiro, mas ele não precisa necessariamente definir o percentual de diluição ou percentual de participação logo de cara. Ele pode dizer o seguinte: eu coloquei tantos R$1.000 e numa rodada futura a gente define qual vai ser o percentual que vai ser trabalhado. Isso significa que você faz um investimento sem definir exatamente o percentual de participação agora. Vai acontecer o percentual de participação numa rodada futura. Isso é algo bastante inovador. A House of Startups trabalha com esse modelo, porque esse modelo é ótimo tanto para o investidor como para a startup, principalmente que para o investidor a gente costuma trabalhar com desconto no valor, ou seja, ele coloca um valor, esse valor lá na frente ele pode valer muito mais que a gente dá um desconto, e para a startup é importante porque ela já não entrega logo de cara X% da startup, ela vai definir isso futuramente, que é muito mais justo fazer isso.